Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Produtores de aipim e batata doce da região se reúnem em agronômica e 2 novas variedades de mandioca para fécula e farinha são lançadas. Vamos mostrar que a mastite bovina é a principal doença que afeta o gado leiteiro em todo o mundo. A nossa equipe foi até uma propriedade em agronômica para mostrar que a assistência técnica é fundamental para garantir bons resultados. Milho. Exportações crescem 3% em volume, mas diminuem 10% em receita. Excesso de chuva deve comprometer 25% da safra de cebola na região. Volume seria suficiente para abastecer o mercado nacional por um mês. E direto de Pouso Redondo, vamos mostrar o processo de produção de carnes nobres, Angus e Hereford, no frigorífico Verde. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale, que está só começando. Patrocínio Agropecuária Zecão, qualidade e tradição. DR Drones, concessionária autorizada DJI Agriculture ADS para o Alto Vale. Facilite seu crédito rural com a equipe da Crescer Bem de Itaió e região. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok, o nosso portal rbatv.com.br e também o nosso aplicativo. As exportações de milho do Brasil alcançaram um marco histórico em 2023, superando o recorde de 2022. Com mais de 45 milhões de toneladas exportadas de janeiro até a primeira semana de novembro, as projeções indicam que o ano encerrará com 50 milhões de toneladas. A informação foi levantada pelo diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira. A China desempenhou um papel significativo nesse aumento, comprando mais de 11 milhões de toneladas de milho do Brasil de janeiro a outubro. Vale ressaltar que no ano anterior, essa parceria não era possível devido a protocolos tecnológicos, sendo liberada apenas em novembro do ano passado. A Ásia, como um todo, importou 22 milhões de toneladas das 45 exportadas até o momento. Apesar do aumento expressivo no volume exportado, a receita cambial apresentou uma queda de 10%. Giovanni Ferreira destaca a importância de ter um mercado mesmo com preços menos favoráveis, enfatizando que a ausência de mercado seria mais prejudicial. E o excesso de chuva deve comprometer 25% da safra catarinense de cebola. São 130 mil toneladas a menos, o que daria para abastecer o mercado nacional por um mês. É a estimativa da Epagri e a Grace Sauer tem as informações. É isso aí, se a safra passada foi a melhor da história em Santa Catarina, movimentou mais de R$1 bilhão, já não dá para dizer o mesmo da safra deste ano, que tem sido desafiadora para os produtores. Para saber mais, eu converso aqui com o agrônomo da Epagri, Daniel Schmidt. Daniel, como que esse tempo chuvoso tem influenciado na cultura da cebola aqui, que é uma das principais do Alto Vale? Olha, o excesso de chuva prejudica muito a cultura da cebola. Primeiro porque você tem lavagem, né, e perda de nutrientes. É muito difícil fazer o controle das doenças, especialmente podridões, que são de origem bacteriana e que aí não existe um controle adequado ainda, causando muitas perdas na cultura da cebola. Nesse ano nós estimamos já, só com os dados até o início de novembro, que nós vamos ter uma perda de 25% na safra em relação àquilo que estava planejado. Ou seja, de 570 mil toneladas, a gente vai ter uma perda de em torno de 130 mil toneladas que não vão para o comércio, algo em torno de 25%, porque teremos todos esses problemas relacionados com quantidade produzida e com qualidade. No que toca à questão da quantidade, o que mais afeta é a falta de luminosidade, não é só o excesso de chuva. Como nós temos muito pouco sol, então a planta precisa de fazer fotossíntese, nós não temos bulbos com os tamanhos adequados. Você comentou que são 130 mil toneladas que vão deixar de ir para o mercado. Isso representa um alto consumo, seria suficiente para abastecer o mercado nacional? Isso seria o suficiente para abastecer o mercado nacional em um mês, somente com essa perda de 25%, né? Que, claro, lamentavelmente pode até aumentar. E essa cebola vai ter que ser importada. Essa cebola normalmente é importada da Argentina ou então da Holanda. Então a safra 2015-16 foi um exemplo. Nós tivemos o fenômeno El Niño,
caminho e o Brasil teve que importar em torno de 270 mil toneladas, o que foi um recorde para aquela época, e nós sabemos que importação significa altos preços, altos custos, especialmente para o consumidor. E esse tempo chuvoso deve influenciar a cultura em vários ciclos, porque tem algumas regiões em que ela está mais avançada. Essa perda se reflete em toda a produção? Sim, as variedades precoces que já estão sendo colhidas agora, as perdas se aproximam de 50%, né? Porque são variedades normalmente mais produtivas. Os cultivares de ciclo médio, vamos dizer assim, intermediário, que são a principal, cerca de 70% da produção catarinense, essas ainda nós não conseguimos avaliar, porque o forte da colheita é de 15 de novembro a 15 de dezembro. É uma expectativa que após esse período de chuva a gente tenha melhoria e possa realmente ainda conseguir colher adequadamente. E a expectativa toda nossa é para os cultivares mais tardios, especialmente das regiões mais altas, que vão bulbificar em dezembro, então a expectativa é de que sejam menos afetadas. Então esta safra está sendo totalmente diferente da do ano passado? Totalmente diferente. Tivemos a melhor safra de todos os anos e talvez esse ano a gente tenha uma safra com bastante dificuldades para os produtores. A sugestão que a gente dá para o produtor é fazer a melhor cura possível. Se não é possível fazer a cura a campo, que façam em galpão, utilizando ventilação mecânica, alguma fonte de calor, para que a gente possa apresentar o produto da melhor maneira possível no mercado para conseguir armazenar e obter um preço médio o melhor possível. E as orientações então de Daniel Schmidt, engenheiro agrônomo da EPAGRE, aos produtores de cebola nesta safra que está sendo desafiadora. Voltamos ao estúdio. E agora a gente fala sobre o trigo. O clima desfavorável e a queda na produção nacional elevaram os preços. Os preços do trigo têm avançado de forma expressiva no Brasil. Segundo pesquisadores, o impulso vem de estimativas evidenciando os danos do clima desfavorável sobre a qualidade e a produção da safra nacional. Pesquisadores indicam que, em muitos casos, a baixa qualidade do trigo deve impossibilitar o uso do cereal para a produção de farinhas. De acordo com a Conab, a nova safra de trigo no Brasil deve somar 9,63 milhões de toneladas, uma queda de 7,9% em comparação com o apontado em setembro e 8,7% abaixo do recorde da temporada passada. Mesmo com a área com trigo no Brasil tendo aumentado 12% frente à da temporada anterior para 3,46 milhões de hectares. A menor produção se deve à queda na produtividade, que está estimada em 2,78 toneladas por hectare, com redução de 7,9% frente ao indicado em outubro e 18% inferior à registrada em 2022. E a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Florestas e Meio Ambiente de Itaió está promovendo o pedido de alevinos tipo 1 com a entrega prevista para o dia 14 de dezembro. Os pedidos podem ser realizados até o dia 8 de dezembro. Então, na Secretaria, o fornecedor dos alevinos é a Piscicultura Pomerode. Lembrando, então, que a Secretaria de Agricultura está localizada na rodoviária de Itaió. E veja a seguir aqui no programa Agricultura Alto Vale. Vamos mostrar que a mastite bovina é a principal doença que afeta o gado leiteiro em todo o mundo. E a nossa equipe foi até uma propriedade no município de Agronômica para mostrar que a assistência técnica é fundamental para garantir bons resultados. A gente volta já. Patrocínio Sicredi. Construir juntos uma sociedade mais próspera. Pamplona, 75 anos. Carne suína tem sobrenome. E o frigorífico verde, que fica em Pouso Redondo, é referência na produção de carnes nobres, das raças Angus e Hereford. Para garantir a qualidade do que chega para o consumidor, são seguidos rígidos padrões de controle. Com um alto volume de produção e capacidade de abate de até 300 animais por dia, o frigorífico verde atende todo o mercado nacional, vende carne in natura para as maiores indústrias do país e também exporta.
Mais de 20 países recebem a carne produzida aqui. Canadá, Coreia do Norte, Argentina, muitos do Oriente Médio também, o que exige um tipo diferenciado de abate, o chamado halal, em respeito à religião islâmica. E entre os produtos se destacam as linhas de carnes nobres das raças Angus e Hereford e aquela produzida no programa de abate precoce. São cortes com qualidade superior e muito procurados. Picanha, contrafilé porcionado, entrecô.